comentando a lição de sábado, 3 de maio de 2025. Compreendendo o sacrifício. Verso áureo. E cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Pensamento. Em sua vida, Cristo é um exemplo que nos mostra como viver. Em sua morte, um sacrifício satisfatório do Cordeiro de Deus por nossos pecados. Em sua ressurreição, um vencedor que nos dá sua vitória. Em sua ascensão, um rei que nos governa. Em sua intercessão, um sumo sacerdote que intercede por nós. Martinho Lutero. Introdução. O sacrifício do Cordeiro. A morte do Cordeiro no sacrifício diário colocava o pecador numa posição de perdão diante do Senhor, e ele saía do santuário justificado pela fé na morte do Cordeiro, seu substituto que simbolizava Jesus em seu sacrifício na cruz. O Cordeiro era o substituto simbólico do pecador e morria em seu lugar. Houve um tempo na França que os soldados do exército saíam em busca dos protestantes, chamados de hereges. Em certa ocasião, uma família foi denunciada como cristãos protestantes, e os soldados se dirigiram para a casa para prender ou matar seus ocupantes. Eles moravam numa casa rural e tinham alguns animais, entre eles alguns cordeiros. Quando o filho mais velho viu ao longe a companhia de soldados que se aproximava, não dava mais tempo para fugir para a floresta, porque seriam facilmente alcançados pela tropa. Então, o moço teve uma ideia. Pediu que os pais e os avós subissem a escada ao lado da casa e ficassem na laje. Ele pegou no quintal um dos cordeiros e o levou para cima da laje no colo. Lá em cima, ele sangrou o cordeiro na garganta e deixou seu sangue escorrer abundante pelos degraus abaixo. Assim, quando o pelotão chegou àquela casa e a vasculhou por dentro, não encontrou nenhum morador, até que um soldado deu o alerta de que, nos degraus que davam acesso ao terraço, havia muito sangue. Os soldados concluíram que alguma outra companhia já havia passado por ali e executado os moradores. Assim, foram embora, e a família foi salva pelo sangue do cordeiro morto no lugar deles. Quando João Batista viu Jesus vindo em sua direção para ser batizado, disse aos seus discípulos: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São João capítulo 1, 29. Essa foi uma expressão profética que apontava para a morte de Jesus em favor da humanidade de forma substitutiva. O pecador deveria morrer, mas Jesus morreu em seu lugar e quitou a dívida com a lei de Deus. Quando, no Apocalipse, as palavras do verso inicial são ditas, de Apocalipse capítulo 5, versículo 9, elas representam muito, pois tornam Jesus o único capaz de tomar o livro profético e abrir os seus selos por causa da dignidade de Jesus, conquistada em sua morte na cruz como um cordeiro. Jesus tinha as credenciais proféticas para ser o Salvador, o intercessor, o resgatador. Louvado seja Deus pela salvação em Cristo Jesus. Ao olharem as nações dos salvos para o seu Redentor e saberem que seu reino não terá fim, irrompem no hino arrebatador. Digno é o Cordeiro que foi morto e nos remiu para Deus com seu muito precioso sangue. Livro O Grande Conflito, página 851. Vamos então, no estudo desta semana, ampliar nossa visão sobre os sacrifícios que eram feitos e como isso aumenta a dignidade de Jesus como nosso Salvador. E que Deus nos abençoe.